A paz do Senhor Jesus, mulheres de Deus, sejam todas bem-vindas. Glória a Deus. Nós já vamos começar a nossa live, nosso propósito poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Vão entrando aí. A gente já vai começar. Sejam todas bem-vindas. Seja bem-vinda. Marcela. Glória a Deus. Aleluia. Vão entrando, seja muito bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Já tô aqui no louvor. Bom dia. Sejam bem-vindas, mulheres de Deus. Bom dia, Marcela. Sejam todas bem-vindas. Glória a Deus, aleluia. Vão entrando, gente, que a gente já vai começar. Só esperando as mulheres entrar. Tô aqui já no louvor, preparando o ambiente. O Senhor Jesus vai falar comigo e com você nessa manhã, amém? Sejam bem-vindas. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, bom dia, amada Gabriele, bem-vinda. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer o devocional ao vivo, hein? Esse propósito aqui já é propósito devocional. A gente está aí no mês, né? No mês de outubro, de cura interior também. E a gente vai finalizar aí o mês de outubro com esse propósito de cura interior. Vai ser uma bênção. Sejam todas bem-vindas. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, Clarinha, Thaís. A paz do Senhor. Gente, compartilha essa live lá no grupo. Nós temos o grupo, né? O grupo lá das mulheres curadas. Compartilha essa live lá pra mim, Alane. Compartilha a live lá no grupo, nos grupos de devocional do Telegram e do WhatsApp. Compartilha a live pra mim. A paz do Senhor Jesus, Clarinha. Obrigada, amada. Amém, glória a Deus. Vão entrando, sejam todas bem-vindas. Compartilha lá no grupo para todas as mulheres ir entrando aí para participar desse propósito poderoso. Gente, vai ficar gravado, tá? Eu vou deixar gravado aqui no Instagram, mas ao vivo é outro nível, ao vivo. Ao vivo é muito bom. Eu gosto de participar das coisas às vezes ao vivo. Vão entrando aí que a gente já vai começar. Sejam todas bem-vindas. Como é que vocês estão? Gente, fala aqui pra mim. Fala aqui pra mim. De onde é que vocês são? Olha. Tem que ir pro trabalho. Gente, vai ficar gravada. Vocês podem assistir depois a live. Vocês podem assistir. Vai ficar gravada. Quem precisa tá indo pro trabalho, tá? Agora. De onde é que vocês são? Fala aqui pra mim. Qual é a cidade, ministério, Porto Velho, olha, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Macapá. Glória a Deus, seja bem-vinda. Gente, eu moro aqui em São Luís do Maranhão. Ontem eu ia falar com vocês lá no grupo. Depois que eu cheguei da igreja, só que eu fui pisando dentro de casa e aconteceu um apagão. E foi um apagão assim geral em toda a cidade.
Um apagão assim geral. A gente ficou ali, ó, no apagão. Eu digo, meu Deus, eu preciso organizar as coisas, eu preciso organizar o tema da live amanhã. E a gente tudo precisa de internet, né? Tudo hoje em dia precisa de internet. E eu, meu Deus, e agora? Mas graças a Deus chegou, mas era muito tarde na hora que chegou. Eu fui só organizar o conteúdo da live para me entregar para vocês hoje esse conteúdo aqui maravilhoso de cura interior. Mas graças a Deus a energia chegou, acho que era mais... Gente, acho que era quase 11 horas que chegou. Sejam todas bem-vindas. Oi, tem muita gente entrando aí. Compartilha aí essa live, gente, com o máximo de pessoas que vocês puderem, com outras mulheres. Vai compartilhando aí a live para quem quer participar, que essa live venha alcançar muitas e muitas mulheres, que elas venham passar por cura também, por libertação, amém? Compartilha a live lá nos grupos de devocional. Glória a Deus, sejam todas bem-vindas. A paz do Senhor, Cristiane. Nós já vamos começar, tá? Vou botar aqui o fundo. Eu preparei aqui A gente não vai demorar muito, porque eu sei que tem mulheres aí que ainda vão trabalhar. Ainda vão trabalhar hoje, né? E tem umas que estão no trabalho. Não pode demorar tanto, a gente vai ser breve, tá? Pra gente dar início aqui ao nosso propósito. Estamos finalizando o mês, né? Finalizando o mês com esse propósito poderoso de cura interior. Vai ser uma bênção. Glória a Deus, sejam todas bem-vindas. A paz do Senhor Jesus. Bora começar essa live poderosa? Vamos começar. Glória a Deus. Bom dia, irmã Ana. Bom dia, amada Pati. Glória a Deus. Vamos começar, tá bom? Vamos orar agora pra gente começar esse propósito poderoso da início aí. Hoje, gente, não deu pra gente ver direitinho pra começar o jejum hoje, né? Mas aí a gente vai fazer o jejum os 2 dias de propósito. Vai fazer jejum amanhã e vai fazer jejum depois de amanhã, que é o 3º dia. No 3º dia eu tenho um convidado especial aí pra vocês, tá? Levando cura e libertação pra vocês. No 3º dia, trazer um convidado aqui especial pra ministrar uma palavra poderosa pra vocês. Ó, segue direitinho o propósito, viu? Serão 3 dias. Serão 3 dias do mover de Deus. Então vamos orar? Compartilha a live aí, gente. Já colocaram lá no grupo de devocional? Já colocaram no grupo de devocional? Compartilha nos grupos de devocional também, lá do Telegram e do WhatsApp. E o lá do propósito. Compartilha aí pra mim. Glória a Deus. Vamos orar? Pra gente começar? Bora. Vamos juntas. Em nome de Jesus, viver esse tempo poderoso. Olha, minha mãe acabou de entrar aí na live. Mulher de Deus. Bora pra esse manto. Vamos orar pra gente começar. Josi Mendes, sim, é minha mãe, gente. Mora em Brasília. Bora começar. Vamos orar. Pai amado, nessa hora, neste momento, Pai, eis-nos aqui em Tua presença, nessa manhã. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para viver esse tempo contigo, Pai, de cura, de libertação. Que o Senhor, Pai, através desse propósito, o Senhor venha, Pai, tocar de uma maneira sobrenatural, Senhor, na vida de cada mulher que está participando, Pai, desse propósito conosco, Pai, esse propósito da Sou Cristã. Paizinho, nessa hora nós estamos em um mês, Senhor amado, falando sobre o devocional, Senhor amado, de cura interior. Nós estamos aí um mês e vamos finalizar, Pai, esse mês também, Pai, com cura interior, com esse propósito poderoso. Meu Pai amado, que vidas venham ser alcançadas, Pai, através desse propósito.
Que a tua cura, Pai, venha, Senhor amado, chegar na nossa vida e na vida de cada mulher, Pai, que está participando desse propósito. Paizinho, nós te apresentamos agora a nossa vida. Nos reveste com teu poder e com a tua graça. Coloque sobre nós, Pai, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, as botas do evangelho da paz, o cinturão da verdade. Coloque sobre nós as tuas armaduras espirituais. Nós repreendemos agora, Pai, toda a obra maligna do inferno, Senhor, contra essa live, contra esse propósito. Toda a retaliação do mal que venha a ser cancelada agora, em nome de Jesus. Pai amado, que o teu poder venha a chegar. Pai, eu reivindico anjos de cura, Pai, sobre essa live. Eu reivindico anjos de cura, Senhor amado, na casa de cada mulher, Senhor, que vai estar participando desse propósito, que elas venham, meu Pai amado, sentir o teu toque, Pai, como nunca elas sentiram na vida, que elas venham, Senhor amado, sentir a tua presença como nunca elas sentiram na vida, Pai, através desse propósito, que elas venham ser curadas, libertas, restauradas, para viver o seu propósito, para cumprir aquilo que o Senhor confiou a elas, para viverem, meu Pai amado, a plenitude, Pai, da tua vontade, daquilo que o Senhor tem para a vida delas. Pai, nós consagramos agora essa live, consagramos essa internet, Pai amado, em nome de Jesus, e proibimos Satanás de tocar, Pai, na conexão, Senhor, na internet, Senhor, e na vida de cada uma delas, Pai amado. Nós consagramos essa live a Ti, que essa live venha a ser uma bênção para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos começar? Glória a Deus. Hoje a nossa live, o tema é o quê? Mulheres curadas para viver o quê? Seu propósito. Quem é aí que quer viver o seu propósito? Coloca aqui para mim. Eu quero. Vou logo declarando aqui. Declarando. Coloca aqui na live. Quem aí quer viver o seu propósito em Deus? Coloca aí. Eu quero. Glória a Deus. O tema da nossa live é mulheres, eu quero, já estou colocando aí. Mulheres curadas para viver o seu propósito. E a gente só consegue viver o nosso propósito se a gente for curada em Deus. Se a gente for transformada em Deus. Eu quero, glória a Deus. Eu quero, glória, eu quero. Viu? Gente, é forte demais. Então, hoje nós vamos falar sobre cura interior. Sobre cura interior. E uma mulher, ela só consegue viver o seu propósito em Deus se ela for curada, se ela se submeter à presença de Jesus. E Jesus, ele pode curar qualquer ferida. Jesus, ele pode curar qualquer dor, qualquer trauma que nós vivemos. E hoje você está aqui nessa live, não é à toa que você está aqui. Você está aqui porque o Senhor trouxe você até aqui para receber essa palavra. E a cura, ela vem através do conhecimento. Eu vou trazer aqui o conhecimento para vocês. Vai instalar assim, na mente de vocês, que vocês realmente precisam de cura. E você vai dizer assim, nossa, eu carrego essa ferida. Eu carrego essa ferida. Eu preciso viver essa cura, eu preciso viver isso em Deus para destravar aquilo que Deus tem para mim. E às vezes muitas mulheres, elas tentam se posicionar em Deus, né? Estão ali, já aceitaram Jesus, tentam se posicionar, tentam ali viver o seu propósito, mas não conseguem viver o seu propósito. Por quê? Por causa das feridas. Por causa das feridas. E quando uma mulher carrega a ferida, ela vive em ciclos. Ela vive em ciclos repetitivos de dor, de mágoa, de trauma, né, e não consegue viver ali a plenitude do propósito de Deus. Então, primeiro eu quero que vocês entendam uma coisa. A cura interior, eu quero que vocês peguem bem essa palavrinha, alma. A cura interior, ela acontece na nossa alma. Por que a cura interior ela acontece na nossa alma? Porque é na nossa alma que nós passamos por situações. Ou seja, na nossa alma que nós sentimos tristeza, alegria, as nossas lembranças estão na nossa alma.
os nossos desejos, as nossas atitudes, ela vem da nossa alma. Então é na alma que às vezes nós somos feridas. É na nossa alma. Então a cura, ela acontece aonde? Na nossa alma. E só Jesus, ele tem o poder para entrar e curar a nossa alma. Só Jesus, ele tem o poder para entrar dentro da nossa alma, nos tirar do lugar de cativeiro espiritual, nos tirar do lugar de feridas e nos restaurar, transformar a nossa vida. Então a cura, ela acontece aonde? Na alma. E hoje nós vamos entender aqui, nós vamos já ler a Bíblia, tá, gente? A gente vai lá já ler aqui certinho a palavra, que é o tema de hoje, tá? Ó, o que é uma... Eu deixei aqui, fiz um esboço. Eu gosto quando vocês estão olhando, mas aqui no Instagram não dá de olhar, né? Mas o que é uma cura interior? É um processo de deixar o Espírito Santo tocar em áreas da nossa alma. Áreas, como áreas que nós passamos no passado. Áreas do passado, rejeição, mágoas, traumas que nós vivemos, às vezes ali na nossa infância, né? Às vezes você teve uma infância muito difícil, às vezes você sofreu abuso às vezes verbal, emocional, físico, né? Às vezes você passou por algum trauma, alguma situação aconteceu na sua vida e você passou por um trauma muito profundo. E aquilo ali que você passou, entrou dentro, você não conseguiu resolver naquela hora, né? Você não conseguiu resolver naquela hora e aquilo ali foi remoendo, entrando dentro de você. Ó, aqui a Ana tá falando decepção. A decepção é uma ferida que entra dentro de você. Então, você não resolveu aquilo ali naquela hora. E aquilo ali entrou e se transformou em uma ferida dentro da sua alma. Então, sem cura, a gente vive presa em ciclos repetitivos dessas mesmas situações, de mágoas, de traumas, de medo, de rejeição, de depressão. Então, sem cura, quando nós não passamos por um processo de cura, nós vivemos em ciclos. E o que é uma ferida na alma? Uma ferida na alma é uma dor emocional. Emocional e espiritual, que foi causada por experiências traumáticas, palavras, rejeição ou situações do passado que marcaram o coração e afetaram a forma como a pessoa se vê, sente e se relaciona. Então, a ferida, ela afeta a forma como a gente se vê, como a gente sente e se relaciona. Por quê? A ferida na alma, ela é uma brecha que você tem, uma brecha espiritual, onde o quê? Mulheres que têm feridas na alma, elas são mais ali, elas sofrem mais ataques espirituais do que qualquer outra pessoa. Mulheres que têm feridas na alma. Por quê? Porque a ferida é uma brecha para Satanás entrar dentro da nossa vida, tá repreendido em nome de Jesus. Para Satanás entrar dentro da nossa vida e manipular os nossos desejos, manipular as nossas emoções, manipular aqui as nossas atitudes, a forma como nós nos vemos, a forma como nós vemos o mundo e a forma também como vemos a Deus. Então, quando você tem uma ferida na alma, o Satanás, ele manipula os seus pensamentos, as suas emoções, os seus desejos e até o seu caráter. Então, pessoas que têm ferida na alma, elas são pessoas que ferem outras pessoas. Vocês já viram aquela frase que quem é ferido fere outra pessoa? Então, às vezes, por você ter uma ferida na alma, você vai ferir a outra pessoa também. Às vezes, por você ter uma ferida, por exemplo, do abandono, você vai abandonar outra pessoa também. E às vezes por você ter uma ferida, você pode passar isso por seus filhos, ou às vezes por seu cônjuge, ou às vezes para seus pais, ou às vezes seus pais passarem para você alguma ferida que eles tenham. Então,
a ferida ela acontece dessa forma. Então, feridas não tratadas viram bloqueios espirituais e emocionais. Quando não tratamos, acabamos reproduzindo dor em vez de propósito. Então, quando nós não tratamos a ferida na alma, nós acabamos reproduzindo dor em vez de propósito. Produzimos aquilo que nós carregamos, emanamos aquilo que nós carregamos. Então, se você carrega a cura dentro de você, você emana cura para a vida das pessoas. Quando você é curada, você emana a cura interior para a vida das pessoas. E quando você tem uma ferida na alma, você emana também. Você emana dor, você emana ódio, você emana rancor, né? Você emana aquilo que você carrega. Mas eu quero te dizer, nessa manhã, que Jesus é poderoso para curar toda a ferida na alma e para transformar talvez essa dor que você está sentindo, talvez essa situação que você passou no passado, em testemunho para você o que? Servir de inspiração para outras vidas, servir de fonte de cura interior para outras vidas. Porque foi a mesma forma que o Senhor fez comigo. Ele me curou, me libertou e hoje eu estou aqui vivendo a plenitude do meu propósito, levando cura e libertação para a vida de outras mulheres. Eu estou exatamente fazendo aquilo que Deus ele tem para mim, aquilo que Deus projetou para minha vida. E o Senhor ele quer fazer exatamente isso com você. Ele quer te curar, te libertar. Ah, Milena, às vezes mas eu já aceitei Jesus, estou dentro da igreja, Mas hoje em dia, amada, existem tantas pessoas dentro da igreja que estão precisando de cura, de libertação, que nunca passaram por um propósito de cura e de libertação. Eu digo para todo mundo que eu conheço que se as pessoas tivessem conhecimento, todo ministério deveria trabalhar com cura interior e libertação. Todo ministério. Sabe? Porque pessoas curadas, pessoas libertas não dão trabalho dentro da igreja. Podem até passar por alguma situação. Gente, quem é liberto, quem é curado, não emana, entendeu? Feridas, não emana ali confusão, contenda, sabe? E diminuir tantas coisas dentro da igreja. Só que hoje em dia tem tanta gente ferida dentro da igreja. Eu digo isso com toda propriedade, por quê? Porque eu também já fui uma pessoa ferida dentro da igreja. Entendeu? Uma ferida. Também já fui ali uma pessoa ferida participando de um ministério. Estando ali, também auxiliando, né? Auxiliando ali os meus pastores. Só que depois que Jesus cura a nossa vida, a gente passa por um processo tão profundo que a gente é completamente transformada. E o nosso ministério assim, se transforma de uma forma tão sobrenatural que a gente consegue alcançar tantas vidas na presença de Deus. E é muito lindo o que Deus ele faz, né, na vida daquele que ele cura, que ele liberta. Então eu quero deixar uma pergunta para você nessa manhã. Qual ferida ainda está impedindo você de avançar? Coloca aqui para mim. Coloca aqui para mim nos comentários. Qual ferida ainda está impedindo de você avançar? Coloca aqui para mim. Coloca aqui para mim. Qual ferida está impedindo você de avançar? Coloca aqui para mim que eu quero ouvir vocês. Ah, eu passei por uma traição, eu passei por uma decepção. Ah, eu passei por tal situação, ó, decepção. Ah, eu passei por rejeição. Fala aqui pra mim, qual ferida está impedindo você de avançar na presença de Deus? Traição, viu? Traição, a irmã falou aqui. Falem aqui pra mim, mágoa, decepção, viu? Tantas pessoas, tantas mulheres, né, que têm ferida. Oh, são tantas, decepção, traição. Muitas mulheres hoje em dia precisando de cura interior. Muita traição na igreja, que estou desanimada. Olha, carência emocional, violência sexual. Fui criada em um orfanato, viu? Mágoa e falta de perdão. Então, esses tipos
de feridas, como eu já falei para vocês, é uma brecha para Satanás entrar na sua vida, para o que? Te manipular, para você não viver aquilo que Deus tem para você. Então, às vezes você tá travada, às vezes você tá ali vivendo ciclos repetitivos de dor, de humilhação, de rejeição, e você não entende por que você tá passando por isso. Mas ali é uma brecha espiritual que Satanás entra na sua vida para manipular você, para fazer com que você não viva a plenitude do propósito de Deus. Não viva a plenitude do propósito de Deus. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre uma mulher que para mim é uma referência de cura interior. Eu sempre falo dela, dessa mulher abençoada. É uma referência de cura interior para mim dentro da Bíblia, tá? Falta de confiança é forte, decepção, medo. Muitas mulheres precisando de cura, viu, gente? Então, para mim, essa mulher, ela é uma referência de cura interior na Bíblia, que é a mulher samaritana. Uma referência para mim. Quem conhece aí a mulher samaritana? Fala aqui para mim. Então, vamos abrir agora nossa Bíblia. Vamos abrir nossa Bíblia lá em João capítulo 4. Pega aí a Bíblia de vocês. Bora ler a palavra do Senhor, que aqui nós não vamos só falar, nós vamos ler a palavra do Senhor. João capítulo 4. Pega aí a Bíblia de vocês. Vamos ler. Hoje nós vamos falar rapidamente aqui da mulher samaritana. Uma mulher que passou por uma cura interior. Jesus curou aquela mulher. Abre aí a Bíblia de vocês. João capítulo 4. Vamos ler? Jesus conversa com uma mulher samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Isso. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e a quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele dele receberia água viva. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa parte bem aqui, que diz assim, no versículo 11, que diz assim: disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar água. O poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, presta atenção, Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Até aqui. A gente vai até aqui, tá?
Então, Jesus, ele foi ali naquele poço de Jacó, em Samaria, especialmente para se encontrar com aquela mulher. A mulher o quê? Samaritana. É uma referência para mim de cura interior. Ele foi aqui naquele poço se encontrar com aquela mulher. A mulher samaritana, hoje nós vamos falar sobre a ferida da rejeição. Frisa aí. Hoje nós vamos falar sobre a ferida da rejeição. A mulher samaritana, ela carregava uma ferida chamada a ferida da rejeição. Por quê? Ela era rejeitada pelos judeus. E por causa dessa rejeição, desencadeou nela muitas coisas por causa dessa rejeição. Então, ela foi ali naquele poço de Jacó. Jesus estava lá com sede, cansado, parou naquele poço. Quando pensou que não, lá vem uma mulher com um cântaro na mão. Aquela mulher vem com um cântaro na mão. E aquela mulher foi naquele poço, aquele horário, ao meio-dia, como a palavra do Senhor vai nos dizer. Ela foi ao meio-dia. Aquele horário, gente, ao meio-dia o sol é o quê? Tinindo, aqui a gente fala assim. O sol tá tinindo. Então ela foi aquele horário. Por que ela foi aquele horário? Para evitar que se encontrar com outras mulheres e evitar ser rejeitada novamente. Evitar com que aquelas mulheres ficassem o quê? Ali humilhando ela, rejeitando ela. Né, pelo fato dela ser judia e pelo fato dela ter tido vários relacionamentos. Né, porque ela era mulher samaritana, ela era rejeitada pelos judeus, por ela ser samaritana, e ela era rejeitada pelos judeus, e ela também tinha tido vários relacionamentos. E por aquela fama dela lá em Samaria, ela era rejeitada também. Ela era rejeitada e humilhada pelaquele poço, ou pelaquele povo. E aquela mulher chegou ali, aquele horário, com aquele cântaro na mão. E aquele cântaro simbolizava as suas dores. Aquele cântaro simbolizava a rejeição que ela sofria, a humilhação. Aquele cântaro simbolizava a tristeza que ela passava por viver aquilo. Aquele cântaro simbolizava aquilo ali. Ela chegou àquele horário. Mas ali, ela se encontrou com um homem chamado Jesus. E talvez você chegou aqui nessa live igual essa mulher samaritana, cheia com um cântaro na mão, talvez passou por uma ferida da rejeição, da humilhação, da decepção. Talvez você chegou aqui nessa live com várias feridas na sua alma. Mas eu quero te dizer que se você crê através do nome de Jesus, porque Jesus, gente, está aqui nesse lugar. Jesus, ele está aqui nessa live. E ele está aí pertinho de você também. E hoje ele veio se encontrar aqui com você. Hoje ele veio se encontrar com você. Assim como ele fez com aquela mulher samaritana naquele poço. E talvez esse poço seja aqui nesse lugar. Que você vai passar por um processo de cura interior e de libertação. Talvez você tenha chegado aqui exatamente como aquela mulher, carregando um cântaro de sofrimento. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo está aqui e Ele quer curar você. E Ele quer te dar água viva. Ele quer transformar a sua vida, assim como Ele fez com ela. Então, vamos continuar aqui. A mulher samaritana, ela vivia marcada pela rejeição, pelo julgamento do povo, pelos erros do passado. Ela carregava feridas profundas de mágoa, de abandono, de abuso emocional. Ela chegava ao poço com o cântaro, que representava tudo o que ela carregava. Tudo o que ela carregava.
Então ela tinha o quê? Tinha uma ferida da rejeição. E eu quero aqui que vocês entendam o que é uma ferida da rejeição. Eu trouxe aqui para vocês. Ó. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Ela já tinha tido vários relacionamentos. E a ferida da rejeição, ela desencadeia isso, uma dependência emocional. E ela estava buscando ali, a ferida da rejeição, ela deixa um vazio dentro da gente. Ela deixa um vazio, ela deixa uma dependência emocional. Ela deixa ali, a gente tenta saciar, né, um amor, tenta procurar amores em pessoas, em relacionamentos e acaba se frustrando. E ela teve vários relacionamentos, um depois do outro, teve vários relacionamentos. Então ela era uma mulher que ela era o que? Buscava amor em vários relacionamentos. Ela tentava ali preencher aquele vazio que ela sentia, daquela dor, em relacionamentos. Então, mas nada saciava essa dor. Nada saciava, porque essa dor, esse vazio, essa cura, ela só podia encontrar em Jesus. E esse vazio, só Jesus poderia preencher. Então, eu quero que vocês entendam aqui o que é uma ferida da rejeição. A rejeição é um sentimento de não ser aceito, amado ou valorizado, causando dor emocional, baixa autoestima e sensação de não pertencimento. Ela surge quando alguém é ignorado, excluído ou desprezado, gerando insegurança e carência. E eu tô trazendo aqui para vocês o conhecimento. Tô trazendo aqui para vocês do que é uma ferida da rejeição. E talvez agora você esteja se identificando com alguma dessas coisas aqui que talvez você tenha baixa autoestima, tem o que? Te causado dor emocional, baixa autoestima, sensação de não pertencimento. Fala aqui para mim. Se você carrega a ferida da rejeição, eu quero que você fale aqui pra mim no chat. Eu carrego. Fala aqui pra mim. Eu carrego. Fala aqui pra mim no chat. Eu carrego essa ferida, mas hoje eu quero ser curada. Fala bem assim. Eu carrego essa ferida, mas hoje eu quero ser curada através do nome de Jesus. Então essa pessoa, ela se sente o quê? Excluída, desprezada, gerando insegurança e carência. Então, eu carrego, gente, tantas pessoas que carregam esse tipo de ferida. E esse aqui é só uma, tá? Só uma. Uma das feridas que Satanás ele coloca sobre a nossa vida. Então, causas comuns: abandono ou rejeição pelos pais. Talvez você foi abandonada pelos seus pais. Falta de afeto na infância, traição ou rejeição em relacionamentos amorosos. Comparações constantes, talvez você se compara muito com outras pessoas. Rejeição social, familiar ou profissional. Quero saber de vocês estão se identificando com essas coisas aqui, essas causas? E o que a ferida da rejeição ela traz na nossa vida? Então, o que eu trouxe aqui para vocês é a consequência da ferida da rejeição. Pessoas com ferida da rejeição sentem-se inferior e acreditam que não são boas o bastante. E talvez hoje você esteja aqui acreditando que você não é boa o bastante, se sente inferior, se sente indigna, como aquela mulher samaritana, ela se sentia rejeitada e se sentia também indigna por aquele povo. De receber, deixa eu falar uma coisa, a primeira pessoa para quem Jesus se revelou como Messias foi para quem? Para quem? Gente, é muito forte. A primeira pessoa para quem Jesus se revelou como Messias foi a mulher samaritana. A primeira pessoa para quem Jesus se revelou foi para uma mulher pecadora, uma mulher que se sentia indigna. E talvez você esteja aqui se sentindo dessa forma. Mas o Senhor Jesus está se revelando para você nessa hora.
Amém? Então vamos continuar. Ó. Desenvolve independência emocional. Então buscam aceitação e validação dos outros. Então aquela mulher, ela tinha uma dependência emocional, já tinha vivido vários relacionamentos. Ó. Tem medo de rejeição e abandono, evitando se aproximar por medo de se ferir novamente. Sentem vergonha, acreditando que não merecem amor nem propósito. Então, às vezes você sente uma vergonha, e, né, sente uma vergonha dentro de si, e a vergonha, o medo, a insegurança, ela impede você de viver o seu propósito. Impede você de viver o seu propósito, porque como é que você vai num púlpito pregar se você tem uma ferida da rejeição? Ó, baixa autoestima, viu? A irmã falando aqui. Então, como é que você vai lá no púlpito pregar se você tem uma ferida, se você não consegue, você tem medo, tem vergonha de ir, você não consegue ver o seu propósito? Você está vendo como isso é uma brecha para Satanás, ele manipular o propósito que Deus tem para a nossa vida? Então eu precisei passar por todos os processos de cura para me poder hoje viver o meu propósito, porque gente, pensa numa mulher com uma baixa autoestima que eu era. Baixa autoestima, medo, vergonha. Não acreditava que eu poderia ser usada por Deus para ministrar em outras mulheres, para ministrar cura interior, libertação. Satanás me acusava, falava que eu não ia conseguir. Falava para mim, tu não vai conseguir fazer isso aí, porque Deus não vai te usar desse jeito, pelas coisas que você já fez, pelos pecados que você cometeu. Satanás falava exatamente isso para mim, falava. E talvez ele esteja falando para você também. Ó, irmã, tem vergonha, timidez, gente. Isso impede você de viver o seu propósito. Ó, vergonha, timidez impede. Porque talvez Deus tenha te chamado para pregar nas nações. Talvez Deus tenha te chamado para estar aqui, assim como eu, fazendo uma live como essa, pela manhã, ministrando cura e libertação. Mas aí você tem vergonha porque você carrega uma ferida na alma. E você não consegue viver aquilo que Deus tem para você. Não consegue ir lá e fazer e executar aquilo que Deus confiou a você. Porque o Senhor, ele falava muito isso para mim, ó, eu vou te usar para cura, para libertação, eu vou te usar para nas redes sociais, para você alcançar muitas multidões, alcançar vidas. E eu precisei primeiro ser curada para poder viver o meu propósito. Para poder viver aquilo que Deus tem para minha vida. Ó, tendem a isolamento emocional, escondendo suas dores. Então, muitas das vezes nós escondemos as dores que nós passamos, né? Nós ficamos ali reprimida, não conversamos com ninguém, não conversamos com ninguém, ficamos ali escondendo aquilo que nós carregamos. Então, buscam preenchimento em relacionamentos, status, conquista, mas continuam vazias por dentro. Isso que eu quero que vocês entendam. Que em nenhum outro lugar vocês vão encontrar a presença de Jesus, se não fosse derramando na presença dele. Gente, eu passei por um processo de cura interior. Ó, eu entendo que depois que eu busquei uma mentora, eu tive mentoras espirituais, né, que me conduziram a passar por um processo de libertação mais profundo, de cura interior mais profundo. Mas o meu pontapé inicial para minha cura e libertação foi dentro do meu quarto. Eu fazendo esse devocional que todos os dias eu coloco para vocês. Todos os dias eu coloco esse devocional para vocês no grupo. Eu fazendo esse devocional, o Senhor me curou. Todos os dias eu pegava meu caderninho, eu ia fazer meu devocional, e eu ajoelhava no chão, e o Senhor ia falando para mim, olha, você tem essa ferida, você precisa tirar isso da sua vida, você precisa parar com isso, você precisa sair dessa atitude. O Senhor ia me curando aquilo ali. E eu ia anotando, sabe? E por isso que eu já falei para vocês, lá no grupo, anotem. Se existe alguma área na vida de vocês que vocês precisam de cura, anotem. Pega um caderninho, um bloco no celular
E anota, eu preciso de cura disso. Eu passei por uma decepção. Senhor, fala bem assim, Senhor, eu passei por uma decepção. Eu passei por uma humilhação. Eu passei pela rejeição. Eu vivi isso. Começa a botar pra fora. Porque quando você bota pra fora, você é curada. Então a cura ela vem através do conhecimento e você expõe para fora, fala assim: eu carrego essa ferida, como muitas mulheres já confessaram aqui, que carregam essa ferida. E quando você começa a confessar, a falar: eu carrego essa ferida, o Senhor ele começa a agir na tua vida, porque você está confessando para ele. Você está dizendo: Senhor, eu carrego essa ferida, mas eu não quero mais viver esse ciclo, eu não quero mais viver essa ferida, eu rejeito em nome de Jesus. Fala assim agora, eu quero que vocês falem. Eu rejeito em nome de Jesus essa ferida da minha vida. Bota aqui nos comentários mesmo e fala em voz alta aí onde você está. Se você estiver no trabalho, né, fala baixinho, mas se você puder, fale alto, confessando. Eu tenho essa ferida, mas eu rejeito agora em nome de Jesus. Fala assim. Eu rejeito essa ferida na minha vida, em nome de Jesus. Fala. Começa a botar pra fora. Quero que vocês botem pra fora. Porque quando você bota pra fora, você está expondo. Você está mostrando pra Deus que você tem, mas que você rejeita aquilo ali. Que você rejeita aquilo ali. Fala. Começa a falar, começa a botar pra fora. Gente, vocês não têm noção. A cura acontece exatamente quando nós colocamos para fora, quando nós expomos, quando a gente confessa. Eu rejeito essa ferida da minha vida em nome de Jesus. Começa a declarar aqui nos comentários, comece. Gente, vocês não têm noção do que acontece no mundo espiritual. É uma bomba no mundo espiritual. As jaulas começam a ser abertas. Você sai de cativeiros espirituais, de ciclos repetitivos, de dependência emocional, de vergonha, e você começa a viver ali o seu propósito. Então, Jesus, através de uma conversa, ele fala tudo o que aquela mulher estava vivendo. Expõe tudo o que aquela mulher estava vivendo. Que aquela mulher estava vivendo naquele tempo. E ela é curada por Jesus ali naquele lugar. Ela é curada por Jesus naquele lugar. E depois, eu quero que vocês entendam bem aqui, nessa parte aqui, ó, que Jesus fala assim: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Então, se você beber da água que Jesus te der, qual é a água que Jesus ele transborda na nossa vida? É águas de cura, águas de libertação, águas de transformação. Essa é a água que Jesus ele libera sobre a tua vida nessa manhã. Então, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Ó, você tem tentado saciar o seu coração com amores humanos, com relacionamentos, com a aprovação das pessoas, mas nada disso vai preencher o seu interior. Só eu posso curar o vazio da rejeição e te dar uma nova identidade. Só Jesus pode curar o vazio da rejeição, dessa ferida que atrasa o seu propósito. E ele te dá uma nova identidade. Jesus ele deu uma nova identidade para aquela mulher. Jesus ele deu uma nova identidade para aquela mulher samaritana, para ela viver o propósito dela. E a partir daquela cura, o propósito dela foi ativado. E ela começou a viver aquilo que Deus planejou para a vida dela. Depois ela foi o quê? Ela largou o cântaro para trás. Ela largou o cântaro para trás. Aquele cântaro que era cheio de dor, de mágoa, de rejeição, de tristeza. Ela largou, deixou o cântaro para trás e correu para se tornar aquilo que Deus tinha planejado para a vida dela. Porque depois da cura que ela passou em Jesus, ela se tornou uma grande missionária para proclamar
as boas novas. O Messias chegou. Ela foi, deixou o cântaro para trás, as tristezas, as dores, as humilhações, a rejeição que ela tinha passado e foi proclamar. O propósito dela foi ativado e ela começou a viver aquilo que Deus tinha para a vida dela. Começou a viver o seu propósito. E eu quero que você que está aqui nessa live hoje, talvez você passou pela mesma situação que essa mulher tenha passado, a mulher samaritana. Talvez você tenha passado por essa mesma situação, rejeição, você foi traída, foi abandonada, tentou preencher o vazio que você sente dentro de si com coisas mundanas, às vezes relacionamentos tóxicos, dependência emocional. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele tá aqui, ele quer curar essa ferida em você. E várias mulheres já colocaram aqui, ó. Várias mulheres já colocaram, eu rejeito essa ferida na minha vida. E é bem aí que começa. Talvez você se sente indigna, talvez você se sente incapaz, inferior, né? Não se sente capaz que Deus ele pode usar você. Talvez você esteja se sentindo dessa forma, mas eu quero te dizer que você é amada. Você é escolhida. O Senhor ele tem uma grande obra na tua vida e existem pessoas que só você vai alcançar através do teu testemunho. Assim como eu estou aqui hoje, falando daquilo que Deus fez na minha vida, pregando a palavra de Deus, alcançando vidas. Existem pessoas que só você vai alcançar através do seu testemunho, através da cura que Deus vai fazer em você. Através daquilo que o Senhor, assim como o Senhor fez com aquela mulher samaritana, Ele está fazendo com você hoje. Ele está fazendo com você hoje. Te curando, te libertando. E quando você começa a confessar, o Senhor ele vai curando, vai entrando em áreas da sua vida que só você conhece, que às vezes até você desconhece. Porque o Senhor ele entra na nossa vida em áreas que até a gente desconhece, se esquece. Porque quando nós passamos por muitas dores, decepções, às vezes até na infância, a tendência é que o nosso subconsciente, o nosso inconsciente ali, ou subconsciente, eu não sei qual é dos dois, mas ele faça o quê? Camufle essa dor dentro do seu cérebro. Aí você esquece aquela dor por um tempo, você se esquece ali daquele trauma que você passou. Só que o Espírito Santo, ele traz à tona aquele trauma que você passou. Ele traz à tona aquele trauma que você passou. E você começa a brotar para fora, você começa a chorar. Talvez você esteja chorando agora, talvez você esteja sentindo vontade de chorar, o espirro, você esteja espirrando. Isso é sintomas de cura e de libertação, tá bom? Se você está sentindo alguma coisa, tontura, se você está sentindo vontade de chorar, se você quiser, pode chorar, pode botar para fora, né? Pode botar para fora. Isso são sintomas, tá? De libertação. Então, talvez você esteja se sentindo dessa forma. Você não é um erro. Você não é rejeitada. E o Senhor, Ele te tira hoje do lugar de cativeiro. Desse cativeiro chamado a ferida da rejeição. E hoje Ele te entrega uma nova identidade. Uma identidade de filha, uma identidade de mulher amada, uma identidade de escolhida por Deus. Escolhida, isso que você é, para viver algo sobrenatural na presença de Deus. Você é escolhida para viver, você não é rejeitada. Você não é rejeitada, você é escolhida para viver aquilo que o Deus ele sonhou para você. Sabe por quê? Porque Deus tem uma história, gente, Deus tem uma história linda para sua vida. Uma história de transformação, de cura, assim como ele fez com aquela mulher. Assim como ele fez comigo. Deus ele quer fazer exatamente isso com você. E eu quero agora que você declare isso sobre a sua vida. Eu quero que a gente vai fazer uma pequena oração para você confessar, para você liberar isso, para você colocar para fora,
para você colocar para fora isso, essa dependência emocional, essa rejeição, essa humilhação, para você colocar para fora esse sentimento de inferioridade, de vergonha, de medo, de decepção. Eu quero que você fale assim agora, comece a declarar onde você tá. Fala assim: eu rejeito, eu rejeito a ferida da rejeição. Fala assim: eu rejeito a ferida da rejeição. Em nome de Jesus. Confessa agora. Fala assim: eu rejeito a ferida da rejeição em nome de Jesus. Eu saio agora das regiões de cativeiro espiritual onde essa ferida me colocou. Eu arranco agora todo medo, toda rejeição, toda humilhação. Fala bem assim: eu arranco agora da minha vida, em nome de Jesus, todo medo, toda humilhação, toda rejeição que Satanás colocou sobre a minha vida, sobre a minha alma. E o Senhor agora me liberta em nome de Jesus. E eu saio agora das regiões de cativeiro espiritual, onde Satanás me colocou. E a presença de Jesus me conduz agora para fora dessa prisão e me cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Gente, é sobrenatural o que Deus ele faz. Então a cura ela acontece com o nosso conhecimento. A partir do momento que a gente conhece a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou colocar para você uma oração para você rejeitar essa ferida. Você faz aí umas 3 vezes, 4, quantas vezes você se sentir dessa forma. Dessa forma você faz essa oração. Eu vou colocar lá no grupo, não é nos grupos de devocional. Eu vou só colocar lá no grupo do propósito, tá bom? No grupo do propósito eu vou colocar uma oração poderosa para você estar fazendo e rejeitando todos os dias. Toda vez que você se sentir dessa forma, você vai lá e faz essa oração e rejeita isso da sua vida. Né? Fala: o Senhor Jesus já me curou. Toda vez que Satanás vinha, porque ele fazia exatamente isso comigo. Ele vinha e falava para mim, me acusava, ele me colocava medo, colocava vergonha, me colocava rejeição. E aí eu fazia o que? Eu digo: sai de ré, Satanás, que Jesus ele já me curou. Eu já saí desse lugar de cativeiro espiritual. Jesus ele já me curou e hoje eu sou aceita. Jesus ele já pagou um alto preço naquela cruz do Calvário por você. Rejeita isso da sua vida. Rejeita isso. Olha o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por nós. Preço de sangue, gente. O preço de sangue que Jesus pagou naquela cruz do Calvário por mim e por você. Então você não é rejeitada, você é amada por Ele. Olha o preço que Ele pagou pela tua vida. Eu sou livre. Declara agora aqui nos comentários: eu sou livre em nome de Jesus. Declara aqui nos comentários: eu sou livre em nome de Jesus. Fala. Declara aqui nos comentários: eu sou livre em nome de Jesus. Quando nós confessamos, quando nós falamos, nós movimentamos o mundo celestial, nós movimentamos o mundo espiritual ao nosso favor. E hoje, através dessa live, você recebeu uma cura poderosa. Não só da rejeição, mas da humilhação, da decepção. O Senhor vai tirar você cada dia mais. Amém? Eu sou livre em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sou livre em nome de Jesus. Gente, o céu agora está em festa. O Senhor Jesus está trabalhando na sua vida. O Senhor Jesus está trabalhando na tua vida. Eu sou livre em nome de Jesus. Olha o tanto de mulher declarando aqui. Eu sou livre em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra e glória sejam dadas a Deus. Eu sou livre em nome de Jesus. Gente, eu fico
o coração transbordando, porque o Senhor Jesus operou neste lugar. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar para a gente encerrar a nossa live. Vamos orar para a gente encerrar, que já vai dar 1 hora de live. Sei que vocês precisam aí fazer as coisinhas de vocês, eu também preciso fazer muita coisa hoje. Vamos orar para a gente encerrar, tá? Que você fique com essa palavra na tábua do seu coração. Que você venha refletir nessa palavra. Faça a oração que eu vou... Daqui a pouquinho eu vou botar a oração lá no grupo. Faça a oração. Se derrame na presença de Deus. Se for preciso, chore. Se for preciso, se deita no chão. Gente, eu já passei por curas que eu nem choro, eu faço nem história, nem chorava, eu ali berrava. Na presença de Deus, sabe? Eu já passei por curas que eu chorei tanto. E eu sentia tanta dor, mas aquilo ali, o choro, é libertador o choro. Porque quando você chora, você está colocando os demônios para fora. Os demônios saem através do choro. Do choro, de você confessar, às vezes de espirro, de flatulência. Vai sair tudo quando nós confessamos, através do nome de Jesus. E eu sei que Deus operou na sua vida através dessa live. Amém? Vamos orar, que a gente está encerrando agora. Glória a Deus. Vai ficar gravado, tá, gente? A live vai ficar gravado para você assistir, né? Quem não conseguiu assistir, para assistir. Tá bom? Vamos orar pra gente encerrar. Vamos orar. Pai amado, nessa hora, neste momento, Pai, eis-nos aqui em Tua presença, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse momento de cura, Pai, de libertação, momento que nós passamos, Pai, contigo aqui nesse lugar. Pai, eu creio que o Senhor, Pai, nessa live, através dessa live, trouxe cura, Pai, para a vida de várias mulheres. Pai, várias mulheres já confessaram aqui. Pai, confessaram e querem ser curadas por Ti, querem passar por um processo de cura, querem ser transformadas, querem viver o seu propósito, aquilo que o Senhor tem para a vida delas, aquilo que o Senhor projetou. Pai, eu declaro em nome de Jesus, Pai amado, eu profetizo agora cura sobre a vida de cada mulher, Pai amado, que está participando desse propósito. Eu profetizo agora libertação em nome de Jesus. Pai amado, eu entro agora nas regiões celestiais. Pai amado, eu tiro agora, em nome de Jesus, toda mulher, Senhor amado, que está com essa ferida. Pai amado, a ferida da rejeição. Eu tiro agora, Pai, cada uma delas das regiões celestiais, Pai amado, que estavam presas. Pai amado, em cativeiros espirituais, presas nessa ferida da rejeição, presas em ciclos repetitivos, Pai amado. Nessa hora, Pai amado, eu arranco no mundo espiritual, através do nome de Jesus. Pai, cada mulher, Senhor amado, de lugar de cativeiro, Pai, do lugar de cativeiro, Pai amado, que elas venham ser livres, venham ser libertas, venham ser transformadas para viver o seu propósito, para viver aquilo que o Senhor tem, Pai, para a vida delas, para viver, meu Pai amado, aquilo que o Senhor confiou a elas, Pai, que a partir, Senhor amado, desse propósito, da finalização desse propósito, o propósito delas venham ser ativado e elas venham, assim como essa mulher samaritana, venham viver o seu propósito, venham começar a propagar o teu evangelho, venham levar cura e libertação para vidas que estão precisando. Venham, meu Pai, se posicionar em Ti, Senhor amado, e começar a viver aquilo que o Senhor sonhou para elas, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, é assim que eu oro e consagro essa live a Ti e abençoo, Pai, cada mulher, Senhor amado, que participou dessa live, que está participando desse propósito. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a gente está encerrando a nossa live agora. Vou deixar aqui gravado para quem quiser assistir depois. Amanhã, 8 horas, temos nosso segundo dia de propósito. E a gente amanhã vai estar todas de jejum, hein? Todas de jejum. Vocês já fizeram o devocional de vocês hoje? Eu pego no pé de vocês tudinho para fazer o devocional, viu? Deixa eu tentar aqui encerrar. Tá bom, gente? Nós encerramos a nossa live agora. Um beijo, fiquem com Deus, um bom dia, que Deus abençoe seu dia e nos dê uma semana de vitória. A paz do Senhor Jesus. Amo todas vocês.